Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Tininha e eu estou aqui para contar mais uma historinha da Bíblia. Eu vou contar para vocês a história sobre o amigo medroso, da nossa liçãozinha da escola dominical. Vocês se lembram que eu contei para vocês sobre a história de Josué, né? Quando Josué morreu, o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Eles começaram a se esquecer de Deus e eles ficaram bem longe de Deus e não queriam mais fazer a vontade de Deus. Aí Deus ficou muito triste. E havia um povo que era vizinho deles, que eram os midianitas. Sabe o que os midianitas fizeram? Eles eram maus. Sabe o que eles fizeram para o povo de Israel? Eles entraram lá, destruíram toda a colheita deles e também as casas deles, queimaram tudo, crianças. E o povo de Israel ficou desesperado. Aí Deus mandou um mensageiro falar com Gideão. E ele disse para Gideão assim: Gideão, eu quero que você vá vencer essa batalha contra os midianitas. Com o meu povo, levante um exército, pegue esse exército e leve para lutar contra os midianitas. Aí, sabe o que Gideão estava fazendo, crianças? Ele estava malhando o trigo no lugar aonde se faz, chama lagar esse lugar, onde se pisoteava sobre as uvas para fazer vinho. Sabe, crianças? E lá nesse lugar era debaixo de um grande carvalho. Era um lugar secreto. Ninguém sabia desse lugar. Os midianitas não conheciam esse lugar. Era um lugar escondidinho, porque se os midianitas soubessem, eles iam vir lá, eles viriam lá para destruir também o trigo que Gideão estava malhando ali. Aí, crianças, quando Deus falou para Gideão que era para ele lutar contra os midianitas, ele teve medo. Quem é que tem medo? Você tem medo? Eu tenho medo? Eu tenho medo de injeção. Eu morro de medo de injeção, crianças. E você, tem medo de alguma coisa? Gideão tinha medo de lutar contra os midianitas. Aí ele falou: Ah, Deus, eu não vou, não. Aí Deus falou: Mas eu escolhi você. Você é um varão valoroso. Aí ele falou assim: Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um novelo de lã e vou colocar na terra. Se amanhã de manhã o orvalho molhar somente o novelo e a terra ficar seca em volta, é porque o Senhor é comigo e eu farei a tua vontade. No outro dia, o novelo estava molhado, encharcado e a terra seca. Mesmo assim, Gideão não acreditou em Deus, crianças. Ele ainda teve dúvida. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte: se amanhã o novelo estiver sequinho e o orvalho molhar toda a terra, aí porque o Senhor é comigo. E no outro dia aconteceu isso. A terra ficou toda molhada e o novelo de lã seco. Aí Gideão falou: Ah, é? Então Deus é comigo, eu vou. Mesmo assim, Gideão estava com medo. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, ele teve medo, crianças. Aí sabe o que Gideão fez? Ele estava escutando dois soldados dos midianitas conversando. E um deles falou para o outro assim: Eu tive um sonho que eu vi um pão e o pão rolava em cima de uma barraca e ele caía sobre a barraca e ele destruía a barraca. Um pão? Que sonho estranho, né, crianças? Aí o outro soldado que estava conversando com esse soldado disse assim: Isso aí é a espada de Gideão, é? Eu acho que a interpretação desse sonho significa que Gideão vai lutar contra a gente. Gideão, quando ouviu aquilo, falou: Ah, agora eu não tenho medo mais, não, eu vou lutar. Ele juntou 32 mil homens, crianças. É muita gente, 32 mil homens. Mas aí Deus pensou: se eu deixar esses 32 mil homens lutarem contra o exército inimigo, eles vão pensar: foi Deus nada, foi a gente que venceu. Com 32 mil homens, quem que não vai ganhar uma luta? Deus falou: não, é muita gente. E falou para Gideão: leva só 300. E Gideão levou. Aí Deus falou assim: faça tudo conforme a minha vontade. Gideão chamou os 300 homens e falou assim: nós vamos fazer o seguinte. Ele deu para cada um deles uma trombeta, uma tocha e um jarro. Não é estranho esse objeto de guerra, crianças?
Se fosse hoje em dia, o que seria? Metralhadora, AR-15, munições bem potentes, né? Mas não, crianças. Eles não tinham nenhuma arma como tem nos dias de hoje, não. Somente um jarro de barro, tocha e uma trombeta. Aí Gideão falou: quando eu ordenar, vocês vão fazer o que eu mandar. Aí, crianças, quando já era de noite, que o exército do inimigo estavam todos dormindo, Gideão falou: é agora! Eles cercaram ali os midianitas e Gideão falou: agora vocês vão quebrar o vaso, tocar a trombeta e levantar a tocha acesa na mão. E nós vamos contra eles. Quando eles fizeram isso, quebraram os vasos, tocaram as trombetas e saíram com as tochas. Eu vou mostrar para vocês verem aqui o desenho. Vou mostrar para vocês verem, crianças. Que legal. Olha aqui, olha. Olha. Eles com as tochas nas mãos, com as trombetas e com o vaso. Olha, crianças. Com os vasos de barro, com as tochas. E eles foram contra o exército inimigo. Quando eles ouviram aquele barulhão de vaso quebrando, trombeta tocando e aquelas tochas, 300 homens carregando, o povo midianita ficou morrendo de medo e eles fugiram todos correndo. E o povo de Gideão não precisou fazer nada, somente quebraram o vaso, levantaram as tochas, correram contra o exército inimigo e tocaram as trombetas. O exército, deu no pé. E o povo de Israel venceu aquela guerra, crianças. Deus foi maravilhoso. E com 300 homens apenas, eles venceram o exército do inimigo. Tá vendo como Deus é bom? Gideão obedeceu a Deus e os soldados de Gideão obedeceram a Gideão. E você, tem obedecido o Papai do Céu? Tem obedecido o papai e a mamãe nessa quarentena? Hein, crianças? Façam a vontade de Deus. Façam nada que não seja do agrado de Deus. E você será abençoado como Gideão foi. Tá bom, crianças? Que Deus abençoe vocês. Que vocês se cuidem nessa quarentena e fiquem na paz do Senhor. No próximo domingo estarei aqui com uma nova historinha. Tchau, tchau!